A graça e a paz do Senhor Jesus, Pastor Luiz Roberto, dando continuidade ao nosso estudo teológico dos Evangelhos. Ainda dentro do livro de Mateus, nós estaremos hoje falando sobre o ministério de Jesus. O ministério de Jesus começa aos 33 anos de idade, quando Cristo completou essa idade após a tentação no deserto. Segundo Mateus, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e quando ele sai dessa condição, Mateus registra que Jesus começa a exercer o seu ministério. Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. Ele repetia as palavras do seu precursor, que era João Batista, Mateus 3,2. A sua fama começou a crescer e logo uma grande multidão o seguia através da Palestina, trazendo-lhe os enfermos para serem curados. Essa missão de Cristo se encontra em Mateus 9,13, que diz: porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esta era a missão primordial de Jesus. O ministério de Cristo era o de levar pecadores ao arrependimento, salvar suas almas e também conceder-lhes cura divina. Infelizmente, o verbo pregar, como o temos na Bíblia, perdeu muito o seu significado ou o seu sentido nos dias atuais. Pregar nada mais é do que anunciar a palavra, Deus se revela ao homem através da palavra, da sua palavra, a própria palavra de Deus. O pregador nada mais é do que um instrumento, o anunciador da palavra de Deus, aquele pregador fiel, o mensageiro fiel. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, 19. Agora nós vamos ver algumas características de Cristo na sua pregação, essas que devem existir em cada pregador. A sua voz era a expressão da certeza, com muita segurança, transmitia a sua mensagem, não deixava dúvidas. Ele jamais usou talvez, provavelmente também não, mas falava com certeza absoluta. A sua voz era repleta de autoridade divina. O mestre era o rei e falava como um rei, anunciando suas leis, mandamentos e decisões. A mensagem de Jesus vinha do Pai Celestial. Mateus 21 registra a entrada de Jesus em Jerusalém, onde é aclamado filho de Davi e profeta. A Galileia havia rejeitado Jesus, o seu rei,
e também o seu reino. Dirigiu-se ele então para Jerusalém, dando-lhe a oportunidade de aceitá-lo como o Filho de Deus, o Cristo, mas esta também o recusou. A entrada do Senhor em Jerusalém foi um acontecimento muito dramático. Era o tempo da Páscoa. A cidade estava grandemente movimentada devido aos peregrinos que vinham de várias partes da Palestina e de outras partes do mundo. Segundo cálculos, havia mais de 2.500 judeus em Jerusalém nesta comemoração da Páscoa. Jesus estava em seus derradeiros dias de vida terrena. Em breve, estaria caminhando ao Calvário. Os seus últimos dias, em Mateus 26, o Sinédrio, que era o tribunal superior da nação judaica, está ali reunido para deliberar sobre a morte de Cristo. Porém, não querem dar fim à sua vida durante as festividades da Páscoa. Enquanto isto, na casa de Simão, aquele que foi curado da lepra, Mateus 26:6, algo de grande importância estava acontecendo. Jesus estava sendo ungido com um precioso bálsamo sobre a sua cabeça. Era a preparação do seu corpo para o seu sepultamento. A mulher que assim fez compreendia o significado da morte de Jesus. E, em demonstração de amor e gratidão, realizou aquele ato. Então, esse foi um momento da unção de Jesus. Paralelamente a isto, também, de outro lado, Judas, que condenara o ato da mulher que ungira Jesus, apressou-se para consumar o pacto da traição com os sacerdotes. Ele lhes entregaria Jesus, mas Jesus conhece os corações. Ele sabia o que estava na mente e no coração de Judas. Então, estando com os discípulos, comemorando a Páscoa, apontou aquele que havia de traí-lo. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Versículo 25. E assim se foi, assim aconteceu. Após isso, houve a instituição da Ceia do Senhor. Ocorrendo ali pela primeira vez, Jesus a instituiu como sendo um memorial de sua morte. O pão simboliza o corpo de Cristo, e uma vez partido, o pão significa seu corpo sacrificado por amor dos pecadores. O vinho, outro símbolo, representa o seu sangue vertido. Toda vez que participares da Santa Ceia, estaremos lembrando a morte sacrificial de Jesus, oportunidade em que mais e mais devemos manifestar a nossa imensa gratidão ao Pai e ao Filho pela nossa redenção. Jesus foi então levado ao Sinédrio diante de um julgamento injusto, pois era contra a lei julgar durante o período noturno,
O sumo sacerdote acusou o Senhor de blasfemo. Cristo foi então difamado, zombado, esbofeteado e, por fim, sentenciado à morte. Após toda essa humilhação, no Sinédrio, Jesus foi entregue a Pilatos e, em seguida, a Herodes. Lucas 23, de 6 a 12, registra bem esses fatos. Fica entre os dois o julgamento do Messias. Então, a morte do rei, a morte do Messias, a morte de Jesus já estava programada. A crucificação de Jesus durou 6 horas. Durante as 3 primeiras horas, Cristo sofreu nas mãos dos homens. Puseram-no na cruz às 9 horas da manhã, ou à 3ª hora para os judeus. Ao meio-dia, ou à hora sexta, Mateus 27, 45, vieram as trevas que duraram até as 3 horas. Assim, durante este segundo período do sofrimento de Cristo, deu-se em meio à escuridão. Escuridão é muitas vezes o símbolo do julgamento de Deus. Neste segundo período, Cristo tornou-se pecado. Tomou os pecados do mundo sobre si e morreu para que nós vivêssemos. Ele entregou o seu espírito, coisa que nem um outro homem jamais fez. Morreu porque quis, para dar a salvação a milhares de pessoas. Vários sinais acompanharam a morte de Jesus. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo, significando o fim da separação entre o homem e Deus. Mateus 27, 51. Era um véu de 9 centímetros de espessura, tecido firmemente e recondicionado manualmente. Um tecido muito bem preparado, muito firme, muito forte, que não se rasgaria assim com tanta facilidade. Mas, nesse caso, nesse momento, o véu que fazia a separação do lugar santo dos santos se rasga de cima a baixo, deixando livre acesso ao santo dos santos, livre acesso do homem a Deus. A própria natureza também demonstrou a sua evidência nesse momento, quando ocorre um grande terremoto, quando também sepulcros se abrem e muitos santos que já tinham morrido ressuscitaram naquele momento. Trata de algo extraordinário. O próprio centurião que comandava a guarda romana, tomado de temor, ele creu e disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. O Sinédrio, temendo a ressurreição de Cristo, pois ele havia dito que voltaria a viver no 3º dia, pediu a Pilatos para que o sepulcro fosse guardado até o 3º dia, com medo de que os discípulos chegassem durante a noite e tirassem o corpo de Jesus para depois mentirem ao povo, afirmando que Jesus havia ressuscitado. Assim a guarda cerca o sepulcro
cuja pedra foi selada. Então, aqui está o homem tentando por todos os meios impedir a glorificação do nome de Deus. Entretanto, ao terceiro dia, deu-se o inevitável. Jesus ressuscitou. Com a morte de Jesus, os corações dos discípulos foram possuídos de grande tristeza e dor. Eles estavam desolados, tinham esquecido das promessas de Jesus depois de 3 dias, quando ele falou que ressuscitaria. Este fato fora predito conforme Mateus 16, 21, 17, 23 e 20, 19. As duas Marias, ou seja, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, no começo do primeiro dia da semana, foram ver o sepulcro. Ao chegarem, verificaram que houvera um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu e removeu a pedra que estava bloqueando a entrada do sepulcro. Os guardas, estarrecidos, desmaiaram de susto. O aspecto do anjo era como de um relâmpago e sua veste alva como a neve. Mateus 28, 3. E ele explicou às duas mulheres que Jesus havia ressuscitado. Não estava mais ali no túmulo. E então mostrou o lugar em que Cristo jazia, que estava vazio. O anjo não removeu a pedra para que pudesse sair, mas sim para provar que Cristo havia ressuscitado, pois o túmulo já estava vazio. A ninguém seria possível roubar o corpo de Jesus durante a noite, pois uma grande pedra selada fechava a porta do sepulcro. Além disso, havia guarda. Entretanto, chegara o momento de Cristo triunfar sobre a morte. Assim, ele, ressurreto, saiu sozinho do sepulcro. Cristo estava vivo. Como o rei dos judeus fora morto, mas ressuscitou como o glorioso rei, rei dos reis, senhor dos senhores. A condição da pedra selada era para que o selo não fosse rompido, porque quando o selo do imperador, feito em cera, com o seu anel, selasse alguma coisa e fosse rompido sem autorização, essa pessoa seria punida por morte. Então, se respeitava essa condição do selo do rei, do selo do imperador. Por isso, o túmulo foi selado, a pedra foi selada. O corpo de Cristo era agora diferente, após a sua ressurreição. A aparência geral era a mesma, mas seu corpo estava agora glorificado, não mais sujeito às leis da natureza que nós conhecemos. Por isso, ele pôde sair do sepulcro sem que fosse preciso remover a pedra. E com esse corpo glorificado, ele foi ao Pai, subiu para os céus, diante de Deus. Jesus veio ao encontro das duas mulheres, revelou-se a elas, e elas, prostrando-se perante o Senhor, sobre seus pés, adoraram-no. E Jesus pediu-lhes que
fossem visitar os outros irmãos e que todos fossem para Galiléia a fim de vê-lo. As autoridades judaicas, ao ouvirem que Cristo tinha ressuscitado, forjaram uma grande mentira, dizendo que os discípulos tinham roubado o corpo de Cristo. Eles haviam dado grande soma em dinheiro aos guardas e mandaram-lhe espalhar tal história pela cidade. Até hoje a mentira prevalece entre os judeus. A verdade, contudo, dificilmente é destruída. E a verdade sobre Cristo jamais será ofuscada ou vencida mediante a palavra de Deus, mediante aos relatos dos evangelhos. A seguir, Cristo encontrou seus discípulos no monte da Galiléia, por ele designado. Muitos, ao vê-lo, o adoraram, mas alguns duvidaram. Devemos notar os adjetivos, todos, nesses últimos versículos de Mateus: toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. No Evangelho de Cristo nada falta. Está inteiro e completo na pessoa de Jesus Cristo. Nas últimas palavras do Evangelho segundo Mateus, Cristo afirma seu poder universal, no verso 18. Todas as forças do céu e na terra estão sob o seu senhorio, debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. Cristo designa seu programa universal da seguinte forma: primeiro, o mandado: fazei discípulos de todas as nações. O verbo dominante aqui é fazer, é cumprir a ordem. Segundo, seria o método: ide, ou indo a todos os lugares, batizando-os para dentro da família de Deus. O terceiro, ensinando-os, edificar, equipar, capacitar. Os verbos dominantes ir, batizar também se fazem presente. Cristo garante sua presença universal. Versículo 20. Esta passagem das Escrituras é uma das mais fascinantes. Cristo está mandando 11 homens galileus para fazerem discípulos de todas as nações. 11 homens ainda confusos diante de tantas coisas, de tantos fatos, de tantas emoções dentro dos últimos 40 dias. Mas a par da tarefa dada, Jesus promete-lhes poder, autoridade e sua presença divina até a consumação dos séculos. Então, sobre estas palavras de Jesus e sobre o batismo com o Espírito Santo, em Jerusalém, os discípulos saíram a fim de conquistar o mundo para Cristo. A grande comissão foi deixada para todos nós, os crentes. Por isso, Cristo nos tem mandado ir e fazer discípulos até os dias de hoje, batizar e ensinar. Não devemos temer as nossas incapacidades, porque é o Espírito Santo que nos capacita, pois Ele mesmo nos tem prometido o seu poder. Não devemos temer a escuridão do pecado e nem mesmo Satanás,
pois Ele nos tem garantido a sua presença. Jesus sempre vai estar presente. Cristo morreu, ressuscitou, voltou aos céus, mas continua chamando o pecador, o oprimido, enfim, a todos os povos desta terra. O Senhor nos tem mandado ir de fazer discípulos. Nossa é a responsabilidade da pregação do Evangelho aos pecadores. Não façamos surdos e indiferentes à grande comissão determinada por Jesus. Jesus deixou esse legado para nós. O legado dele passou para nós. E nós, como servos do Senhor, como filhos de Deus, como cristãos que assim somos, crentes em Jesus, crente nas promessas, nós vamos dar continuidade de todo esse processo, de todas essas ordenanças, de tudo que Jesus nos passou como compromisso, como responsabilidade, até a sua volta. Então, que todos nós tenhamos esse conhecimento, essa sabedoria, e possamos aplicar todas essas coisas para que almas seja ganha, para que o reino de Deus seja estendido a cada tempo, a cada momento, até a volta de Cristo. Assim sendo, nós encerramos aqui o livro de Mateus, e nas próximas aulas em diante nós vamos entrar no Evangelho segundo Marcos, para estarmos também analisando os escritos de Marcos a respeito de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até lá.